Agora sim, esse vídeo vai ser um dos vídeos de verdade. Porque agora esse vídeo eu vou falar a história completa do capítulo 5 de Block Taylor. E sim, a história completa. E por favor, deixa o like, se inscreve no canal que demorou muito, deu muito trabalho pra fazer. E eu tô pegando a gameplay dos outros youtubers porque eu ainda não zerei o capítulo 5. Mas tá aí a história com as outras gameplays. Espero que vocês gostem do vídeo. E por favor, se inscreva no canal e deixa o like. Se você quiser apoiar meu canal ainda mais, é só você comentar ou compartilhar para seus amigos. Óbvio, não é obrigatório, só se você quiser. E no final do vídeo eu vou dar chave especial para os novos inscritos do canal. Agora, Block Taylor capítulo 5. Quando você derrotou o chefe do capítulo 4, que seria o Capitão Truta e os Agentes Cientes, você voltou para o HQ Basement, que é onde o Sedlesk está. Mas com a surpresa, o Ducatus, que se chama Matis, também estava lá, com a Firebrand que você acabou conseguindo lá no Templo do Anciente. Mas infelizmente o protetor do Windforce acabou falecendo. Mas o Cassie, que é a filha do Cleus, que era o rei do Trinity, vai daqui a pouco ser a princesa, que sim, trocar o lugar do rei. E assim o Sedlesk vai embora e você fica com o Dusheka para conversar como você vai conseguir essa espada do Windforce. Mas caso você não saiba quem é ele é o Dusheka, chamado Matt Dushek, também conhecido como Dusheka, que trabalha no Roblox. E assim, o João quer que você vá para The Heights. E The Heights é o Trinity, que é aquele lugar do Roblox. E assim você tem o seu objetivo para ir para o Choppa, que seria o helicóptero lá. E quando você chegar lá, você vai encontrar o Telamon, que era o protetor do Ghostwalker, lá do capítulo 3. E quando você encontrar com ele, você vai falar quem é ele. Fazer o que, né? E assim o Sedlesk disse que ele vir com você lá no The Heights. E quer muito saber o quão você é forte. Após uma longa conversa, você vai junto com ele ir para o helicóptero e assim subir para o Trinity. E começando oficialmente o capítulo 5, os problemas nas alturas. Após você pousar perfeitamente no tanque, lá o Telamon e o Sedlesk com certeza lutaram junto e teria uma boa memória. E lá nós vamos encontrar alguém que possa nos ajudar. E sim, um lugar lá é muito bom. Mas tem um problema. O The Heights está cercado de Corblocks, que é um exército de Corblocks. E assim, no meio do caminho, você vai passar pelo primeiro minigame, que é só você não tomar esse negócio vermelho, ou senão você vai lá pra cá do caralho. E assim nós temos o segundo minigame, que é só você não encostar, quer dizer, que é só você não cair, mas por troca esses plataformas vão sair voando, que vão desaparecendo. E no meio vai para baixo, enquanto no 2 vai lá para cima. E após de uma longa jornada, você vai encontrar o exército do Corblocks. Mas foi morto por um grande ataque do Optimus Magnifico, que era alguém que queria se encontrar. E após de uma longa jornada na escada, você finalmente vai chegar no topo da torre. E você pode pegar o book se estiver lá escondido, que é muito fácil de pegar, na minha opinião. E depois de uma longa conversa que o Windforce, que está cercado por a Corblocks, que é o exército do Corblocks, você vai conhecer ele, que se chama o Pico do Magnífico. E não, por favor, não pense errado, ele não tem exatamente 600 de vida. Não precisa ficar tão desesperado achando que é impossível de vencer esse boss. Enfim, na verdade o objetivo para você tentar matar esse boss é só você sobreviver o máximo tempo possível. Por quê? Porque caso você não saiba, matar um boss que tem 600 de vida é meio difícil, ou você vai precisar de ajuda de alguns amigos. Pois caso você dá muito dano nele, ele pode acabar usando um ataque muito perigoso e acabar falecendo. Mas agora nós temos 3 ataques, que seria o ataque com o portal, invocar os seus minions, que são um olho, e também usar o ataque dessa espada. E caso ele usar o ataque que seria perigoso, como eu disse, ele vai acabar quebrando um dos seus olhos e acabar sendo derrotado. E se você acabar fazendo isso, você vai ganhar uma arma que é muito importante no capítulo 5. Mas é claro, a gente vai citar ele daqui a pouco, que seria a arma de paintball, muito popular aí na plataforma Roblox. E quando você sair da torre, você vai encontrar o tutorial técnico, que você sempre encontra ao longo da jornada de todo o Block Taylor.
E sim, é ele que ajuda você. E ele já explicou como é que usa o paintball, que eu vou explicar agora. Ele serve para você pintar as pinturas que tiver pelo caminho. E quando você fazer a mesma coisa que está na pintura, pode liberar algumas coisas. O exemplo disso seria o portão, seria o negócio de pular e outras coisas. E assim, quando você fizer essas coisas, você pode ver que existe o terceiro minigame, que é simples, é só você acertar o time certo. Só que eu sou muito ruim de time. E caso você passar, você vai seguir para a longa jornada. E quarto minigame, que seria a bola mortal. E por favor, não me pense errado, porque se você encostar nessa bola, você já morre instantaneamente. Então, por favor, desvia da bola. Mas é simples de passar, é só você ficar passando pelas plataformas, não me entenda errado. Quando você passar pela ponte, você vai encontrar 2 shoppings. O primeiro shopping são as comidas, que sim, ele ajuda muito ao longo da jornada. Enquanto no segundo shopping são muito importantes, que é os novos poderes para a bazuca e pelo estilingue. O estilingue não recomendo muito, mas a bazuca sim. Agora vamos para o portão, que lá nós encontramos um montão de pessoas e o Telamun no meio do caminho. E assim nós chegamos na base do Trinity, que seria a sala de colonização. E depois de uma longa conversa, assim nós seremos apresentados pela Cassie, a Pilon, também conhecido como a filha do rei. E nós seremos apresentados os 3 soldados, muitos cantores aí, eu acho, tipo isso, e a princesa, a próxima princesa, que seria a Cassie. Mas a Cassie conhece ele pelo pai dela falar muito dele. E assim, quando você entrar na sala da colonização, você pode ver que existe uma coisa de curar vida e SP, que sim, vai acontecer alguma coisa aí que você precisa entender. Mas infelizmente o Reginaldo, e vamos apresentar esses 3. O azul se chama Robo, o roxo, que é o mago, se chama Azuri, e o Reginaldo, que é o vermelho, só que não considera como a sua princesa como ele. E assim, o ágil, que é o inimigo de tudo, acaba chegando no castelo para tentar roubar o Windforce. E assim, a Cassie e o ágil acabam se lutando. Mas não deu muito festa pra Cassie, porque do nada o ágil quebra a cabeça dele. E você ganha a espada dela, que aumenta o poder da sua espada. E assim você luta com literalmente todo o exército. Mas se você for muito forte o suficiente, você pode acabar com isso tudo sozinho. E os 3 vão acabar espancando totalmente o árbol, quebrando o osso, pode fazer qualquer coisa. Mas infelizmente eles somem. E depois de uma longa jornada, parece que a princesa ainda não está pronta para ser a princesa. Não está pronta para tentar fazer o Windforce ser dela. Mas para isso ela precisa de 3 chances críticos, que seria a do Azuri, do Reginaldo e do Robo. E assim ela pode ser a princesa. E a nossa missão é proteger a princesa, enquanto o Telamun é tentar matar todos os core blocks. E todos os 3 soldados acabaram saindo. Quando você sair do castelo, a Cassie está lá te esperando para você tentar pegar todas as chefes que interessam, todas as chefes que interessam, não sei como é que chama, e é assim mesmo. Agora a gente vai explicar o que a Cassie serve para te ajudar. Primeiramente, ela usa o Growth Buff, que faz que você tenha um shard para dar mais dano. Ela solta as bolas de fogo e também ela cura sua vida, mas em troca ela fica muito cansada se ela ficar usando poderes. E assim nós seremos vistos um core blocks morto e seremos apresentados um dos soldados do Reginaldo. Mas você quer lutar contra o exército de Reginaldo. Por quê? Porque Reginaldo não quer que você siga em frente. E assim nós seremos apresentados o Telamun no meio do caminho com todos os core blocks derrotados. Sinceramente, eu acho o Telamun bem monstruoso até. Mas também, caso você for muito forte para tentar matar ele, e assim seremos apresentados uma nova pintura. Quando você fizer a mesma coisa que a pintura estava dizendo, você será apresentado uma coisa de pular, que é uma mola. Nossa, que engraçado, uma mola, na minha opinião, né? Porque é uma mola. E assim nós seremos apresentados agora o nosso primeiro boss fight. Sim, aquele não era literalmente o boss fight. Agora esse daqui é o verdadeiro boss fight, que é o Reginaldo. E assim, para ele ser considerado a princesa, para isso você precisa lutar contra ele. Sim, lutar contra o Reginaldo.
Mas se você tiver muita dificuldade de tentar e não saber como ele funciona, deixa eu explicar. Para isso, ele tem um queixo que ataca muito rápido com o machado e chama pessoas para te ajudar. E também nós temos o Ace Shard, o Ace Spin, que ataca muitas 2 vezes. Então, por favor, tenha cuidadoso. E ele usa sua poção de herói para aumentar o seu dano. E tome muito cuidado. E assim, caso você derrote ele vai dropar o chance start dele. E acaba escapando e avisando que vai avisar os seus soldados. E se você pegar o chance start do Book que estava escondido lá atrás e sair do castelo, teremos apresentado um portão aberto e fugir para lá. E assim a gente vai para a área do roubo, que era o soldado azul. Caso você passar pelos corredores e derrotar aquele bicho chato que tava lá, porque eu sofri pra caralho, a gente vai ver uma estátua do roubo, que no caso é o seu pai, segurando o Wind Force e a Cassius com saudades. E assim nós teremos apresentado o nosso outro minigame, quer dizer, um puzzle. Que sim, esse puzzle é muito difícil, mas deixa eu explicar o passo a passo. O puzzle é o seguinte: para isso você vai ter que deixar os pesos igualmente. Mas como fazer isso? Existem alavancas que botam os objetos. E tem 3 alavancas na direita, eu acho, nesse lado, na direita, e o outro 2 na esquerda. Mas para isso você deixar os pesos igualmente. Quando você fazer isso, você vai ser diretamente para lá. Após você fazer isso, nós temos o nosso outro minigame de pintura. E após você fazer todo o processo novamente, pintando igualmente, agora a gente vai ser apresentado outra mola de gravidade. Quando você passar disso, nós seremos apresentados mais tarde para você passar por lá. Agora nós temos o outro minigame que eu considero muito legal, que assim você vai ter que pegar o Battleship que você ganha no capítulo 4 quando você derrota o capitão. É isso mesmo. Mas ele é muito chato, porque você vai ficar perdendo vida à toa. Mas aí você vai ter que ficar seguindo até você ficar tomando dano de graça, infelizmente. E quando você passar daquela coisa chata, teremos apresentado o Castelo do Roubo, com o Telamon lá. E assim você encontra o Telamon, e depois de uma longa conversa, ele vai embora e você entra no castelo. Mas na verdade um castelo é literalmente um tribunal. Não expansão do Higuruma, mas é literalmente um tribunal. E sim, você precisa ficar respondendo as perguntas dele. Mas é óbvio, precisa de respostas corretas. E quando ele perguntar por que a gente está lutando contra o Coblock, você precisa falar que você está seguindo as ordens da princesa. E quando falar que porque você tem o Ice Dagger do rei do primeiro capítulo, você fala que você está protegendo com ele. E quando ele falar quem é o rei de tudo, seria o Barbarian King do Cannabis e não o Saga do Windwalker. O Saga do Windwalker não é literalmente o Saga. Como você tem um Firebrand, você deveria falar que você encontrou no templo do Anciente. Você literalmente encontrou um artefato legendário que simplesmente pegou, mas ele estava selado e não preso ali. E ainda ele tem o Venom Shank, que seria o protetor, o Taniel, que é o protetor do Venom Shank, e acabou transformando seu filho numa planta. E depois de uma longa conversa, você ganha o Santo Chassit dele, abrindo uma próxima porta. Que sim, uma porta. E quando você passar, a coisa engraçada, ou até mesmo interessante, nesse só tem magos. E também algumas pessoas que estão treinando para ser mago. Nós teremos outro minigame da pintura. E quando você passar pelo mesmo processo de ficar fazendo as mesmas coisas, nós teremos apresentado outra mola de gravidade para você ir lá para cima. E assim, nós teremos apresentado um outro minigame, que não é exatamente um minigame para falar real sobre. E para isso você vai ter que apertar na alavanca e abrir a próxima porta. Após você passar pela porta, nós vamos passar e a gente está percebendo alguma coisa errada e ouvimos um barulho. E assim nós precisamos de rápido. Aqui é só, na verdade, uma loja, mas se não for muito necessário, né? E assim, se você ficar pequeno, você vai ganhar um mini-míssil que está escondido ali e passar por lá. E assim nós temos o outro minigame, que é só você precisar da bola, mirar perfeitamente ali e vai liberar uma ponte invisível
Mas não se preocupe, você pode passar por ele, não é uma magia. E depois de uma longa jornada, você pode encontrar o Azul, que é o mago. Não, o mago não, a maga. E que ela infelizmente some. Mas para você conseguir o santo sacharte dele, é só você fazer esses simples 3 etapas. Não precisa usar no telescópio. Para isso você vai ter que mirar a bola naquela bola de negócio. Ficar dando espada na estátua. E você ativar a poção de você ficar invisível em cima desse, que no caso é um peão, eu acho. E você libera a porta. E nós ganhamos Santos Sacharte da Azul, tendo 3 Sacharte de todos os 3 soldados. E assim você vai na sala da coroação, que lá nós encontraremos todos os 3 soldados. E por que a gente vai tem o mesmo pódio? Porque você vai lutar contra os 3 ao mesmo tempo. Mas não se preocupa, eu vou falar como eles funcionam. Primeiramente, nós temos o Strike, o roubo, que fica invisível e você precisa desviar. Nós temos o Azure Blast do Azure, que você precisa literalmente ficar invisível, ou senão você morre instantaneamente. Nós temos o Double Staff, que o Azure ataca 2 vezes. Nós temos o roubo com o Reginaldo, chamado Sky Shop Deluxe, que é literalmente um ataque duplo. Nós temos o Reginaldo com Azure, que se você não desviar, você vai ser arrancado 22 de vida. Você precisa urgentemente desviar ou bloquear. Nós temos o Roubo Buff, que aumenta mais o dano. O Spin Dive, que tira muito dano se você não ficar desviando. E o Double Trouble, que é o roubo e a sua alma atacando ao mesmo tempo. E se você saber tudo e derrotar todos os 3 soldados, eles infelizmente desmaiam e ficam cansados e vão dormir, eu acho, talvez. Mas ignorando, e se você passar pela porta, nós seremos apresentados à sala da onde ficam o Wind Force, que seria a espada. E após você botar a bomba ali, e também você usar o poder de ficar pequeno para você passar por ali, nós teremos o outro minigame da pintura. E se você também fazer o mesmo processo da pintura, será liberado esse caminho aí. Mas se você conversar com o soldado, ele dirá o seguinte: o que você fez com a princesa? Ela não está pronta ainda. O santo protegeu nós, mas ela não seria isso. Sim, você está pensando exatamente o que eu estou pensando. Ela pegou o Wind Force, mas ela está lá segurando o Wind Force. Só que caso você não saiba, pessoas que acabam pegando as espadas acabam tendo visões. Sim, o passado. Mas caso você não saiba, se não tivesse todas as espadas, o Roblox já teria tudo acabado. E assim a espada acaba dando energia. E dando um ar muito forte. Mas infelizmente o Ágil acaba aparecendo com o seu dragão muito grande. Mas com toda a sinceridade do mundo, eu acho que não precisava fazer isso com o Telamon. Literalmente o cara saiu voando depois dessa lombada grande que o dragão acabou dando nele. E após uma longa conversa, você vai lutar contra ele. Mas deixa eu explicar como ele funciona. O dragão, ele tem o seu escudo, que faz que esse cristal azul claro que está aparecendo debaixo do escudo, isso significa que o dano que você precisa tirar nele. Assim você pode atacar manualmente. E quando você fizer de todo o processo de você tentar matar o dragão, mas ele tem o seguinte: ele pode soltar a bola de fogo e jogar um tornado. E o Ward pode invocar o seu soldado. Mas se você destruir o escudo dele, ele vai acabar pousando. E você pode atacar ele à vontade. Mas ele pode morder a Cassie ou morder você. Ou também ele pode ficar batendo no chão para ficar caindo pedras. E também ele pode usar o negócio de gelo para te congelar. Mas não é óbvio que isso não é suficiente. E depois, se você for muito forte o suficiente, você pode acabar derrotando o dragão e o Ágil ao mesmo tempo. E assim nós temos o dragão derrotado, mas o Ágil ainda está vivo. E assim a princesa acaba desmaiando de tantas visões que ela acabou cometendo. Mas você se cansa das falas do Ágil e você acaba matando ele. É bem brutal na minha opinião, mas você acaba esquecendo da princesa. Mas claro, ela só está desmaiada, ela está bem, não se preocupe. Mas você não sabe onde é que tá o Telamon tá, e ele queria levar a princesa.
mas com sua toda a sinceridade do mundo, você não quer que ela seja levada, porque eu acho que ela quer morrer. Mas depois de uma longa jornada, você pode ver que todos estão reunidos. O outro foi buscar o Wind Force para não ser roubado. E assim, você salvou a cidade Trinity depois de um bocado de Roblox tentando matar, mas tudo bem, eu acho. E assim a cidade está toda salva, com todos os Roblox mortos. Mas óbvio, tem muitos moradores e muitas pessoas machucadas ou até mesmo passando mal ou com dificuldade. Mas o que importa é que a cidade realmente está salva. E assim, realmente a Cassie virou uma princesa de verdade. Mas com uma condição: ela não está pronta para ficar com o Wind Force. Então, por enquanto, você vai ganhar o Wind Force. Mas o Reginald agora sim declara a espada. Quer dizer, declara a Cassie como uma sua princesa. E assim, o Lee, que é o subordinado da figura misteriosa, que é o chefe, e assim todos os três juntam para tentar parar o Lee. Mas infelizmente é tarde demais, pois ele acaba teleportando para falar isso com o chefe dele. Infelizmente some. Mas você ganha o Wind Force e também o poder de chamar a Cassie para a batalha. E assim você termina o capítulo 3. Obrigado por me assistir até aqui. E como eu pedi no início do vídeo, por favor, se inscreve no canal e deixa o like para não perder. E ativa a notificação para não perder nenhum vídeo. E por favor, deixa o like no canal que demorou muito para fazer esse vídeo. Porque, né, eu não tive escolha para passar literalmente 2 semanas sem gravar um vídeo. Mas tá aí um vídeo falando sobre a história 5 de Block Taylor, que demorou muito. Pois eu ainda não terminei o capítulo 5 ainda, pois eu ainda tô no capítulo 4. Então, infelizmente, eu tive que pegar a gameplay de alguns youtubers. Mas não se preocupa, pelo menos a história está aí. E é isso. Tenha um ótimo dia e até. Passando aqui no final do vídeo para dar salve especial para os novos inscritos do canal. Salve para o Rapa Amigos, RV, Maromba Cortes, Canal Senhor Biel, Bale FC, Tubarão, Senhor Fox HL, ENV, Davi Lucas, RLK, Fã de Esportivo do Brasil e hashtag difícil peloreia. Eu encontro isso no YouTube todo, eu nunca encontrei o significado disso, mas beleza. Gabriel 001, Lucas Gabriel, 2 Gabriel, Yameru, Demon Kid, WF Pressão, Legoce Live, Gato Ucraniano, Gato Ucraniano, oxe, 2 Gato Ucraniano, eu errei aqui, mas tá bom. Pirulita, Canal João e Ana, I Love Jujutsu Kaisen, Raiuli Fonseca, Costa Oscar, Costas, Josué Game, Land, Jessica Renales, George Futebol FC, Lago FF. Que são aí os inscritos que se inscreveram no meu canal. E é claro, se você também quiser ser salvo aqui no final do vídeo, é só você se inscrever. Óbvio, não é obrigatório, é só se você quiser. Mas se você quiser apoiar meu canal ainda mais, é só você dar like ou compartilhar para os seus amigos e comentar nesse vídeo. Bom, tenha um ótimo dia e até.